Oi gente, eu sou a Lígia e o livro de hoje é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é um clássico, né? Ele foi traduzido em mais de 70 idiomas e divulgado em mais de 40 países. E foi o primeiro livro sério, digamos assim, que eu comecei a ler, né? Eu ganhei da minha mãe, acho que quando eu tinha uns 10 anos de idade. E ele tem muito valor sentimental pra mim, tanto é que a capinha dele tá meio velha, né? Mas eu amo esse livro e eu tô indicando ele pra vocês hoje porque eu acho que é uma leitura essencial pra se fazer, não importa a idade. Só leiam esse livro. O Diário de Anne Frank, né, é real, é baseado numa história real de uma menina chamada Anne Frank que tinha um diário. A Anne e a família dela, eles eram alemães, mas eles se mudaram para a Holanda, né, para Amsterdã, capital da Holanda, depois que Hitler começou a praticar coisas contra os judeus na Alemanha. E eles acharam que se mudando para a Holanda eles iam ficar livres desse tormento. Pela editora Record, ele tem mais ou menos 349 páginas. A minha edição é uma edição definitiva, então tem imagens e textos inéditos. Esse diário ele é um fruto de textos que a Anne escrevia no diário dela e que depois foram publicados, o pai dela publicou para realizar o sonho dela, que era ter um livro, né? Ela queria que esse diário se tornasse um livro. E o pai dela publicou isso para realizar o sonho dela depois da morte dela. Então, esse relato, esse livro, é uma leitura muito forte, uma leitura muito pesada, mas é uma leitura muito importante. Aqui a gente sabe os horrores do Holocausto, o terror que muitos judeus enfrentaram, né? Foram mais de 6 milhões de judeus mortos, incluindo crianças, bebês, idosos. E a Segunda Guerra Mundial causou muita devastação, o Holocausto causou muito sofrimento. E esse livro é um relato de uma menina de 13 anos que estava lá no meio disso tudo. A Anne começou a escrever esse diário em 1942, né, até 1944. Ela tinha 13, 15 anos. Já na Holanda, quando a família da Anne viu que eles iam ser perseguidos e mortos, né, encontrados pelos nazistas e mortos, eles resolveram esconder, ficar escondidos, meio que com a esperança de a guerra passar e eles conseguirem sobreviver. Então eles foram para o prédio em que o pai da Anne, Otto, trabalhava. Lá tinha uma espécie de sótão secreto que quase ninguém sabia da existência dele. E aí a família se mudou para esse sótão. Eles chamavam de anexo secreto. E lá eles tiveram a ajuda de algumas pessoas de fora que levavam comida, que sabiam onde eles moravam, né, para poder ajudar, porque eles não podiam sair na rua, porque se eles saíssem corria o risco de eles serem encontrados pelos nazistas e levados para campos de concentração, que na época significava morte na certa. Eles ficaram 2 anos morando nesse anexo secreto e esse diário foi escrito durante esse período. Então a Anne, nesse tempo, começa a relatar o dia a dia dela. Então o formato do livro ele é baseado nas datas. Ela chamava carinhosamente o diário dela de Kitty. Então ela fala, né? Segunda-feira, 23 de agosto de 1943. Querida Kitty, Margot e mamãe estão nervosas. E ela começa a relatar o dia dela. Era uma espécie de conversa do dia a dia mesmo. Então esse livro, na verdade, é um mix de emoções. Tem partes muito legais, partes felizes, alegres, tem partes assustadoras, terríveis, em que ela fala do medo, do desespero dela, da crueldade que ela enfrentou. Tem partes emocionantes, que ela relembra memórias que ela teve na vida dela. Tem até um certo romance, porque ela gosta de um menino chamado Peter e ela fica imaginando se os pais dela iriam achar ruim se ela namorasse um menino mais velho. Então, dentre toda a situação em que ela se encontrava, ela ainda assim era uma adolescente, uma menina que tinha suas preocupações e seus medos e suas inseguranças. E nesses período de 2 anos em que eles ficaram nesse anexo secreto, eles passaram fome, porque a dificuldade era muito grande de encontrar comida. Como eles não podiam sair na rua, eles dependiam das pessoas que ajudavam eles, e o dinheiro não era grande coisa, porque a guerra, né, acaba os suprimentos, acaba tudo. Então, eles enfrentaram muitas dificuldades. Inclusive, a Anne sempre relatou no diário que ela morria de tédio, porque não tinha o que fazer, ela estava cansada, eles tinham que tampar as janelas para ninguém ver eles de fora, e ela estava cansada de não ter o que fazer. Inclusive, a família se comunicava bem baixinho, sussurrando, porque eles tinham medo o tempo inteiro de serem descobertos. Tinham medo de fazer algum barulho e alguém descobrir o sótão secreto. Então era uma vida de medo e perseguição. A entrada desse sótão secreto ficava atrás de uma prateleira de livros, que inclusive lá em Amsterdã você pode conhecer, né,
o anexo secreto, a casa em que eles viveram durante esses 2 anos. Hoje em dia é um museu aberto para o público. E pensar que aquela família viveu lá 2 anos enfrentando tudo aquilo é assustador. Em algum lugar desse livro, né, diz que esse diário, na verdade, é um relato sobre a fraqueza e a coragem humana. E, de fato, é muito presente os momentos em que você percebe que mesmo uma adolescente já era tão corajosa, sabe? Ela sempre disse que achava tudo injusto, ela tinha raiva do mundo, ela não achava aquilo certo, ela sabia que não tinha feito nada de errado, ela não entendia por que aquilo acontecia. E ler isso, ler que uma criança passou por isso, ela e sua família, e não só ela, né, milhares, mas ler principalmente esse depoimento direto dela é muito chocante, não é amenizado, é uma coisa cruel, assim, saber como eles lidaram com tudo isso e tudo que eles enfrentaram. E eu acho essa leitura desse livro extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, como é que aquilo acontecia? Como é que ninguém impediu? Como é que ninguém impediu Hitler? Bom, a gente vê até hoje em dia que existem algumas coisas que acontecem que infelizmente, né, não são certas. Mas a gente faz o que a gente pode. E é importante ler, é importante saber o que aconteceu, como aconteceu, justamente para evitar que o passado se repita no futuro, né? Então eu recomendo esse livro demais para todo mundo. Aí, durante esses 2 anos, né, depois de 2 anos em que a família morava no anexo secreto, eles foram descobertos e foram enviados para um campo de concentração. Chegando lá, os nazistas faziam filas e separavam os homens das mulheres das crianças. Se o homem era um homem forte, um homem saudável, ele ia fazer trabalho braçal, manual. Se era um idoso, um senhor, talvez para eles não tivesse importância, eles já matavam logo, descartavam. E assim eles iam fazendo essa avaliação. Raspavam os cabelos dos judeus, eles não tinham a mínima condição humana, eles não tinham a mínima condição de higiene, de alimentação, de nada, assim. Era cruel e era uma vida de medo constante, de que a qualquer momento alguém poderia entrar e matá-los. E isso tudo aconteceu porque eles não eram considerados a raça pura. Os judeus foram perseguidos no Holocausto porque Hitler acreditava que eles não eram puros. Então é um absurdo pensar que isso aconteceu. E infelizmente, né, em 1944, a Anne foi levada para o banho, que a gente sabe que na verdade não é um banho, né? Os nazistas matavam os judeus nas câmeras de gás. Mesmo depois da morte da Anne, o pai dela honrou a memória dela, realizou o sonho dela de publicar o livro dela baseado no diário. Homenagem à memória da Anne e de todos os outros judeus que sofreram com o Holocausto. Na verdade, é um lembrete diário para a gente entender o que aconteceu e evitar que qualquer coisa semelhante aconteça no futuro. Por isso que é muito importante a gente respeitar qualquer religião, sempre lutar para garantir que a existência do outro vai ser respeitada. É o mínimo que a gente merece. É uma leitura muito forte. E se você ainda não leu o Diário de Anne Frank, eu recomendo do fundo do coração que você leia. Se você já leu, deixa aí nos comentários o que é que você achou. E me conta também qual livro você quer ver no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de curtir o canal, se inscrever, compartilhar com os amigos e a gente se vê na próxima. Tchau!